O que foi, Maria? Oi. Vamos ver aqui se nós estamos ao vivo mesmo. Ó, de vez em quando eu vou ficar olhando para outra tela. Boa noite. Estamos aqui ao vivo para conversar, um bate-papo que eu espero que não seja tão pesado, que não fique tão pesado, apesar do assunto ser um pouco pesado, que a gente vai falar sobre depressão, algumas questões das causas e os possíveis tratamentos que existem hoje, né? Então, nós vamos aguardar aí o Facebook fazer a divulgação da live, para a gente poder começar a bater esse papo muito importante. Eu vou tentar falar de uma maneira muito leve, porque às vezes pode ser um assunto pesado e a gente não quer isso. A gente quer que as pessoas entendam sobre esse assunto, sobre a depressão, o necessário para que elas possam estar compreendendo esse processo, não só nelas, mas também em outras pessoas. Então, por isso que a gente resolveu fazer. Algumas pessoas me pediram no grupo de WhatsApp para falar mais sobre isso. E como eu achei que ia, né, fazer um vídeo de forma individual, às vezes é mais complicado, eu prefiro fazer logo uma live. Quem quiser estar assistindo, assiste. Quem quiser assistir depois no YouTube ou aqui no Face, vai ficar disponível para todas as pessoas assistirem, né? Boa noite a todos que estão chegando aqui na nossa salinha aqui para conversar sobre depressão. Esse é um tema que eu vou dar bastante atenção às pessoas que forem comentando alguma coisa, tá? Então, volta e meia eu vou parar para justamente estar dando atenção às questões que forem surgindo sobre o tema. Isso aqui justamente eu criei esse espaço para isso. Porque às vezes a gente não consegue fazer isso, é como se fosse um grande grupo de pessoas para conversar sobre esse assunto e a gente intermediar da melhor maneira possível para que a gente consiga ter algum conhecimento um pouco maior, até mesmo não só para se ajudar, mas quem sabe para ajudar outras pessoas, né? Então sejam bem-vindos, todos estamos aqui chegando, muito obrigada pela presença. A gente vai começar a conversar sobre esse processo. Vocês estão conseguindo ouvir direito, gente? Eu estou com uma preocupação. Oi, boa noite, boa noite. Então, não estou conseguindo ouvir direito, porque o meu Mac está com um probleminha de som. Então, eu não sei se está chegando direito para vocês aí. Como é que tá? Tá legal o som, gente, aí? Dá só um feedback para mim. Porque eu estou preocupada com isso. Até pensei em trocar de computador, pegar uma outra máquina. O som tá legal. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Vamos lá. Só para a gente ver como é que tá o som. Que isso é bem importante. Aqui para mim não está aparecendo. Ei, Roberta. Ai, que bom. Obrigada, Jennifer. Estava preocupada com isso, porque realmente não é fácil. Eu já estava até trocando de computador. Ah, tá ok? Ai, que joia. Beleza, gente. Então, a gente vai começar a bater um papo sobre depressão aqui. Boa noite. Ah, bem. Isso, Patrícia. Assiste depois. Ei, Ana. Bem-vinda. Assiste depois, Patrícia. Vai estar lá no YouTube também para assistir, tá? Isso é bem importante para que a gente possa estar interagindo. E hoje eu quero muito que vocês participem com dúvidas, com alguns questionamentos, para a gente conseguir tentar digerir bem, entender bem o que é a depressão, porque é uma situação que nós vivemos hoje, né? E, na verdade, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, vai ser a doença mais incapacitante a nível de trabalho no mundo nos próximos anos. Olha que coisa importante da gente falar. Porque a gente nunca imagina que uma doença psicológica, vamos dizer assim, uma doença emocional, pode ser tão incapacitante a ponto da Organização Mundial da Saúde, inclusive os grandes empresários, estarem preocupados na prevenção e no tratamento da depressão, porque isso vai significar para o mundo um impacto econômico, pela quantidade de pessoas que vão estar afastadas aí pelo INSS, pela Previdência, pelos serviços, né, de saúde no mundo inteiro, não só aqui, né? No mundo não tem INSS, mas assim, outras instituições que tomam conta disso. Então, a depressão se tornou algo extremamente incapacitante em vários segmentos da sociedade. E a gente observa como que isso afeta o ser humano como um todo. A depressão ela tem algumas causas
anotei aqui algumas, né, para a gente poder estar conversando sobre isso. Muitas pessoas têm perguntado, Zonara, o que acontece? Como é que surge depressão? Eu era uma pessoa tão feliz, agora eu estou me sentindo assim assado, nunca imaginei que eu fosse deprimir. E é assim mesmo, gente. A depressão é uma doença como qualquer outra. Você, às vezes, me tornei diabético, né? Exatamente isso, mesma coisa. Você pode acabar se tornando uma pessoa depressiva. Só que nós temos uma classificação para a depressão que a gente tem que deixar muito bem claro. Existe a depressão crônica. O que é a depressão crônica? Você já tem um tempo grande, são anos, vivendo naquele mesmo estado emocional. E você tem os episódios depressivos. O que são episódios depressivos? Às vezes você passa 3 meses, 4 meses, num período aí de 1 ano, ou às vezes de 2 anos, experimentando os estados de depressão. Bem, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, praticamente todos nós vamos experimentar algum episódio, né, de depressão em nossa vida. E a gente precisa separar o que é depressão e o que é tristeza. Porque depressão, ela tem uma característica de sintomas muito específicos. A tristeza, não. A tristeza, você vai estar lá, não vai estar bem num dia, porque ou às vezes dormiu mal, ou aconteceu alguma coisa na família. A gente vai perceber que a tristeza, ela tem uma coisa muito mais relacionada ao ambiente também, que você está vivendo, algumas questões, e é passageira, às vezes fica 3 dias triste. Né? E o que é super normal, a gente tem que ficar triste, faz parte da estrutura da psique humana. Qual que é o problema? Fiquei triste 1 semana, vou lá no médico, ele já me dá um Alprazolam, já me dá um Rivotril para acalmar a mente, já me dá um Êxodo, já me dá um Trópicos para ficar feliz, uma fluoxetina, uma sertralina, e me sai com a lista desse tamanho, porque eu passei 1 semana triste. Então, na verdade, não é pra gente ficar pensando que eu não vou ficar triste nunca. A tristeza faz parte da estrutura psíquica humana. E o que é a depressão? O que é um episódio depressivo que pode durar algumas semanas até alguns meses? A gente pode dizer que você vai perder o interesse, a pessoa perde interesse pelas coisas que ela gosta de fazer. Ela vai ter alteração de apetite, ela pode comer muito, ela acaba engordando, ou ela pode comer nada, ela acaba emagrecendo. Tem alterações de sono. Ela começa a sentir, às vezes, dores difusas no corpo. Vamos ver aqui. Isso. Exatamente, Jennifer. Isso é muito importante. Essa colocação sua é muito importante. Eu vou falar nela daqui a pouquinho. É muito importante. Eu vou até anotar aqui. Tá? Porque isso daí é muito interessante a gente conversar sobre isso. Então, assim, aí você vai ter uns 3 meses na sua vida que você vai estar, sabe, um chabu completo. Um choro mais fácil, irritado. Gente, irritação também é depressão, tá? Quero deixar claro para vocês aqui. Tá irritado? Também pode olhar que tá com depressãozinha aí que tá surgindo. Até porque raiva e depressão, já falei isso uma vez no outro vídeo, andam muito juntas. E aí você imagina, uma pessoa, ela tem um episódio depressivo. Eu já vivi um episódio depressivo. Provavelmente todos vocês já viveram, mas já saíram, tá? Alguns estão passando. Mas nós temos os casos mais graves, que são chamados de crônicos. Ou chamados de episódios depressivos maiores, né? Que são os mais longos e que ficam anos. Pessoas com essas características, você imagina, igual eu falei agora dos sintomas, você imagina a pessoa passar anos da vida dela se sentindo assim. Irritada, cheia de dores no corpo, problemas para dormir, come demais ou come de menos, emagrece ou engorda. Você imagina o nível de sofrimento que essa pessoa tem, ela passar anos sentindo isso. Então, a depressão, a gente tem que separar da tristeza, porque agora a Jennifer colocou aqui. O interessante é que muitas vezes você é uma pessoa feliz e tem depressão. Até porque depressão não é a mesma coisa que tristeza. Porque a depressão, ela tem uma característica muito grande, a falta de esperança. E a gente começa a perceber o seguinte, mas eu triste, isso quer dizer que eu tenho esperança, eu feliz, tal. A gente começa a confundir muito isso. Eu sou uma pessoa depressiva, mas eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho estados de felicidade. Existe uma diferença aí, Jennifer. Porque eu tenho um estado depressivo que está ali latente e eu tenho momentos felizes. As pessoas acham que o depressivo não tem momento feliz. É mentira, tem sim. E faz parte do processo da cura dessa pessoa. Mas a gente dizer que uma pessoa feliz é depressiva
é um contrassenso. É só para a gente explicar um pouco isso. É que o depressivo tem momentos felizes. Ainda bem! E é desses momentos felizes que muitas vezes emerge, né, surge aquela vontade de transformar, aquela vontade de repente sair desse estado e buscar ajuda. Por isso que é muito importante. Na verdade, Jennifer, eu posso ser uma pessoa, estar no estado depressivo, no episódio depressivo e ter momentos felizes. E a gente tem que às vezes entender que o depressivo ele não consegue ter esperança. Ele perde a esperança nele, no mundo, né? E é isso que eu quero conversar com vocês. Como é que a gente organiza um processo depressivo? Nós temos várias formas de lidar com isso. Como é que eu posso pensar? Primeiro, nós temos os fatores biológicos que podem causar a depressão. Biológicos, que eu quero dizer, orgânicos, físicos, que está aqui no seu corpo. Quais são eles os principais? Primeiro, você tem o fator da genética. Se você tem um pai, uma mãe, avô, tios ou avó, que sofrem de depressão ou algum outro tipo de transtorno mental, você pode vir também a desenvolver um estado depressivo em algum momento de sua vida. Então, não existe uma confirmação muito clara, na verdade, a respeito da questão da genética, mas quando a gente faz uma anamnese, quando você faz uma investigação da vida do paciente, você tem que perguntar para saber se o pai, a mãe ou os parentes próximos possuem estados depressivos ou outro transtorno mental. Por quê? Isso ajuda você a compreender aquele estado daquele indivíduo naquele momento. Qual é a organização que ele tem mental e se ele está trazendo uma predisposição genética, né? Existe um transtorno mental que já tem praticamente uma confirmação a respeito, que é a esquizofrenia, que ela pode ser realmente uma questão genética. A depressão tem se falado bastante e acredita-se que também, né? Mas ainda há muito para ser estudado. Nós temos aqui também, uma das outras causas é a questão química. O nosso cérebro, ele é uma estrutura completamente química. Acontecem várias mudanças químicas no nosso cérebro. O que você come altera a química do seu cérebro, né? O que você deixa de comer. Enfim, o nosso cérebro, ele precisa dessa química funcionando muito bem. E nós temos 3 neurotransmissores, que é a químicazinha do cérebro. Esses neurotransmissores ajudam uma célula nervosa a falar com outra, que são esses bonitinhos, a dopamina, a serotonina e, se não me engano, a noradrenalina. Isso aí. São esses 3 que estão aí sendo muito bem organizados no nosso sistema nervoso central, que não estão aí no nosso cérebro, boiando, fazendo um acerto, ajustando nosso humor, etc., que quando esses caras estão em desequilíbrio, é muito comum a gente estar em algum estado depressivo. Então, o que é um antidepressivo? Aí você tem lá, o psiquiatra mandou tomar um antidepressivo. Qual é o antidepressivo? Um que a base dele é, por exemplo, verotina. Verotina, ele é uma medicação que a base dele vai organizar um pouquinho da sua serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, né? Então, assim, a gente vai perceber que as medicações, elas vão estar lidando com essa química cerebral, ajustando a química cerebral. Porque nós não sabemos se a depressão, que pode acontecer, né, gente? A depressão é causada por um desequilíbrio nesses 3 caras aqui, por uma questão genética, ou se é pelo um jeito que a gente olha a vida. Eu vou falar isso agora também. Então, a gente tem que... Eu costumo dizer que o tratamento para a depressão, ela tem que ser sempre vista nas 3, sabe, em todas as frentes. Não existe um tratamento para a depressão. Zaunara, eu estou tomando 3 remédios diferentes. Vou no psiquiatra, troco 3 de psiquiatra. Falo, olha, mas só remédio que você está tomando? Eu vou te mandar real. Não é um jeito muito rápido e às vezes não é o ideal de você fazer seu tratamento. Inclusive, né, já existe pesquisas foram aí divulgadas em várias revistas da área dizendo que medicação sem terapia, a eficácia é muito reduzida. Então, o que eu quero dizer? A depressão você vai precisar trabalhar, porque olha só, você sente depressão na sua mente, você sente depressão no seu corpo,
você sente a depressão na sua vida, né? Na sua alma. A depressão é considerada uma doença da alma, então a gente tem que usar todos os recursos necessários para que você possa sair. Então você tem que trabalhar nas esferas do ser humano. Quais são as esferas do ser humano? Nós temos a esfera psíquica, a esfera física, orgânica, né? A esfera emocional e a esfera espiritual. Ah, Isa, na área espiritual. Espiritual, sim, senhor. Nós temos isso, não é à toa que existem pesquisas muito fortes falando sobre a questão espiritual, que são as crenças espirituais, que podem ser positivas num processo de restabelecimento, de reorganização psíquica. Estou dizendo para você que você tem que buscar isso como forma. Estou dizendo para você que é uma das maneiras e pode ser algo complementar para o seu tratamento. Qual que é o grande equívoco da pessoa com estado depressivo? Ela procura uma coisa só. Ou faz só terapia, ou toma só remédio, ou vai na igreja dela, sabe? Ou vai lá, come os negócios, come banana, porque banana, gente, tem triptofano que ajuda a mimetizar a serotonina. Então a galera é top de banana. Ai, vou comer banana, biomassa de banana para curar a depressão. Fica lá, até saiu uma reportagem uns anos atrás aí no Globo Repórter, Globo Rural, sei lá. Então o que deu de gente comendo biomassa de banana foi um fenômeno. Acabaram com as bananinas no Brasil. Porque tem triptofano. Oi, gente, isso aí é uma coisa a mais para um processo do tratamento. Porque a depressão, você vai ter uma característica genética, bioquímica, orgânica. Você vai ter, por exemplo, uma pessoa que ela não tem um ritmo de sono muito bom. Uma pessoa que trabalha à noite. Ela pode desenvolver ter episódios depressivos mais vezes do que uma pessoa que não trabalha. Porque o sono, ele é fundamental na produção e na regulação de alguns hormônios, principalmente do hormônio do crescimento, que ele é um organizador e rejuvenescedor celular. Então, a gente precisa de ter... A melatonina, ela está muito relacionada à questão do sono, também tem uma alteração, e já tem alguns estudos dizendo que a melatonina também pode dar aí a falta dela, um desequilíbrio, uma questão da depressão. Então, a gente tem que olhar que existem fatores muito pertinentes, não é uma coisa só. Outra coisa também, gente, fatores ambientais. Dentro da terapia cognitivo comportamental, a gente diz que o ambiente também pode ser agente depressor. Então, é claro, se você está trabalhando num ambiente onde as pessoas manifestam claramente que não gostam de você, te tratam mal, caramba, você vai ficar feliz? Estou adorando, hein, gente, ficar feliz aqui, todo mundo me odeia. Só se você tiver um problema aí. Shirley, às vezes a gente percebe essa questão de descontrole emocional, você tem que avaliar, identificar realmente o que é, quais os sintomas que você está apresentando para definir qual que é esse descontrole emocional. Se está mais que uma raiva, uma tristeza, isso precisa ser muito bem avaliado. E aí, gente, os fatores também que podem causar depressão são fatores psicológicos. Pessoas que são muito controladoras, que gostam da perfeição, que já tem uma visão mais pessimista, que buscam controlar tudo em excesso e que com baixo nível de maturidade, né, porque não consegue resistir, lidar bem com frustração, ela pode deprimir. Inclusive tem um psiquiatra de São Paulo, gente, esqueci o nome dele agora, porque eu já li um livro dele tem muitos anos atrás, ele fala que a depressão é uma forma de rebeldia, que a pessoa ela não aceita a existência, né, e ela se revolta contra o próprio universo. Ela se fecha, né, como se fosse um fechamento para a vida. Então, assim, a gente tem que levar em consideração que tem esses fatores, além desse, tem o estresse. Então, vou revisar com você aqui rapidinho, gente. Os fatores que podem causar depressão. Os fatores biológicos. Genética, você trazer isso da sua família. A química do cérebro desorganizada. São principalmente 3 neurotransmissores lá, que é a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Um sono de baixa qualidade, que às vezes você dorme mal porque está com depressão, mas às vezes você está dormindo mal e está causando a depressão. O ambiente onde você está ali, onde você percebe que as pessoas não gostam de você, ou tem conflitos, etc e tal, ou até mesmo de estrutura, né, um ambiente ruim. Fatores psicológicos, pessoas controladoras demais, perfeccionistas, com tendências pessimistas, que querem autocríticas, sabe? Pessoas que não conseguem ver a positividade da vida, né? E
O outro fator muito importante que é o estresse. O estresse causa depressão. Eu já fiz isso um vídeo aí há um tempo atrás. Quando você tem um alto volume de estresse, um alto volume de tarefas, isso pode deprimir o sistema nervoso central e deprimir você como um todo. Então, nós temos alguns fatores aqui. Eu gosto muito de pensar nisso como um todo. Uma pessoa que ela chega para fazer um trabalho terapêutico, a primeira coisa que eu faço, eu olho tudo isso aqui. Genética, como é que é a vida dela, da família, como é que está a química dela, eu pergunto algumas questões. Pergunto sobre o sono, pergunto se ela está feliz no trabalho, na casa dela, onde ela mora, porque eu tenho que saber disso. Eu pergunto para ela como é que ela vê a vida, a visão que ela tem de mundo, a visão que ela está vivendo, se ela, até para perceber se ela é imatura ou não, se ela tem facilidade para lidar com as frustrações, se ela consegue lidar bem, e se ela está vivendo um momento de estresse. Ah, não anda não. É uma boa pergunta, Jennifer. Nem sempre. Nós temos pessoas que a gente pode fazer uma classificação. Nós temos pessoas que têm uma estrutura de ansiedade muito bem formada, que inclusive está dentro da própria personalidade de algumas pessoas. E nós temos umas pessoas que têm uma tendência melancólica maior. Eu posso ter episódios depressivos e ser mais ansioso. Então, a gente tem que saber o seguinte, quais são os comportamentos de ansiedade? Os comportamentos de ansiedade são pensamentos acelerados, pensamentos voltados para o futuro, pensamentos catastróficos, às vezes tem momentos de taquicardia e principalmente essa coisa do catastrófico, que tem muito a ver com pessimismo dentro da depressão. Então, algumas pessoas, elas, não é à toa que alguns remédios, alguns medicamentos, Jennifer, são ansiolíticos e antidepressivos ao mesmo tempo, porque eles trabalham muito bem com alguns neurotransmissores que são muito relacionados. Mas não é sempre assim, não. Por exemplo, eu tive uma paciente extremamente ansiosa, que ela tinha um transtorno de ansiedade generalizado, um chamado TAG. Então, ela veio para uma questão lá que ela tinha medo de ambientes fechados e tal, e a gente descobriu que não era só isso, né? Ela tinha vários medos, ela tinha uma tag enorme de tudo, do mundo, do universo. E ela, um dos medos dela é um medo super mega power de morrer. Então, ela não tinha depressão, porque agora eu tinha um paciente lá que ele tinha um estado de ansiedade enorme, pilhado, assim, no alto grau de ansiedade, pensamentos catastróficos, sabe? Ele comia demais, ele o tempo inteiro preocupado com o resultado, ele não tinha sossego, ele não tinha paz. Porque ansioso, ele não tem paz, ele não para. Né? É muito sofrimento. Tudo para ele tem alguma coisa que pode dar errado, né? E também ele tinha um traço depressivo. Ele me preocupava muito, porque a pessoa que tem um traço de ansiedade muito forte e um traço depressivo, a gente tem que ter muita cautela para ele não fazer uma coisa muito ruim com ele mesmo, né? Por exemplo, então, ficou claro, Jennifer, isso? Não é sempre não, tá? De acordo com algumas teorias, nós possuímos uns traços de personalidade com tendência à ansiedade. Mas a ansiedade, ela tem um lado bom. Ela não pode exacerbar. A depressão, ela não tem um lado tão bom. Melancolia, tristeza é normal. Depressão é outra coisa. Então, nem sempre você vai ter ansiedade e depressão, tá? Então, fica muito atento a isso. Porque a gente acha que vai acontecer, mas não. Às vezes, você está tão ansiosa, você está cansada. Porque a mente ansiosa esgota. A gente fica muito esgotado. E aí vem aquele abatimento, tipo assim, caramba, é como se você estivesse dentro de uma coisa que não tem saída. Né? Eu tive um paciente assim, ele estava já entrando para uma agorafobia e desenvolvendo transtorno de pânico, né? Então ele ia no consultório 3 vezes por semana, às vezes 4, para poder estar lidando com isso, né? Ele era da área médica e não estava conseguindo lidar com algumas questões e ele estava precisando, e eu permiti isso. Geralmente eu não permito ficar toda semana, mas ele tinha um caso bem complexo e que a gente precisava dar um acompanhamento melhor. E hoje ele está de alta, para você ter uma ideia, né? Mas ele tinha um quadro de ansiedade tão grande que levou ele a um alto grau de estresse que ele deprimiu profundamente. Então a gente também tem que perceber, por isso que a composição de diagnóstico, a gente tem que
e compreendendo a pessoa, né? Não rotular logo de uma vez, porque fazer diagnóstico de transtorno psicológico, emocional e mental é algo de muitos anos, e muito treino, e muito estudo. Por exemplo, tem transtornos de personalidade que a gente não consegue fazer um diagnóstico com menos de 6 meses, só para vocês terem uma ideia. E quem falar para você aí que faz, eu falo, meu filho, então tá tudo errado que eu estudei na vida toda com as 500 pessoas que eu, sabe? Não é isso que eu aprendi. E eu tenho muita cautela com relação a isso, porque diagnóstico pode ser um rótulo. E a gente tem que ter cuidado com o rótulo. Então, gente, olha, tudo isso pode causar depressão. E os fatores ambientais e psicológicos, hoje, a gente está aqui com muita força nisso. Eu posso deprimir por causa de uma perda. Eu posso deprimir uma perda de trabalho, de ente querido, que é o processo de luto normal. Tanto é que agora o luto entrou dentro, eu já falei para vocês em vídeos anteriores, que entrou dentro do DSM-5, que é onde a gente faz tem toda a compilação de doenças e transtornos mentais e psicológicos de personalidade. O luto entrou também, quando dura mais de 6 meses. Mas o luto, na minha opinião, ele é muito bem trabalhado, com medicação às vezes no início, mas a terapia que é o essencial para o luto, tá? Então, a gente precisa pensar, se a depressão, ela tem uma característica que pode ser química, uma característica que pode ser genética, uma característica que tem a ver com o ambiente, uma questão psicológica, com estresse, eu tenho que atuar. Olá, Valéria. Exatamente, Valéria. O momento do luto, muitas vezes, pode ser interessante a inserção de alguma medicação, quando você percebe que está difícil, porque não é uma hora para a gente achar que é forte. O luto, gente, não é uma hora para a gente achar que é forte, porque o luto não é fácil para a nossa estrutura psíquica. Não é fácil, na nossa sociedade, lidar com o luto. Então, às vezes, você vai procurar um psiquiatra, um bom psiquiatra, na verdade, que ele vai te passar uma medicação para você tomar durante 6 meses e te sugerir o processo terapêutico para você fazer a digestão do luto, para sair desse estado, para que essa depressão, porque tem pessoas que o luto se transforma num estado depressivo crônico. Por isso que hoje tem a Organização Mundial da Saúde, né, as associações de psiquiatria nos Estados Unidos, enfim, se preocupam com o processo do luto, para que não tenha um desdobramento num quadro de depressão crônica. Né? Como eu já tive pacientes que já estavam há quase 5 anos em estado depressivo por conta de perda. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque a nossa saúde mental, gente, é igual a saúde do joelho, é igual a saúde do intestino, é igual a saúde do coração. A gente tem que ter cuidado também, porque o mundo está adoecendo muito mais da alma do que do corpo. Na verdade, a gente está adoecendo na alma primeiro e depois está indo para o corpo. Por isso que a gente não está dando atenção a isso, porque a gente acha que é bobagem, que é uma frescurada danada, né? E a gente começa a não lidar com isso. Por isso que aumentou o número de suicídios no mundo inteiro. Gente, é muita gente, é uma coisa absurda. Não é que as pessoas elas não estão buscando ajuda, porque elas têm preconceito de buscar ajuda. E aí as coisas estão ficando do jeito que estão, né? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu estou conversando aqui com vocês, porque está aumentando demais. Vocês estão vendo nas notícias no Brasil inteiro e no mundo inteiro. A gente tem que falar sobre isso. A gente não pode ficar achando que é. Porque é um transtorno, uma doença como qualquer outra doença. Você tá com dor no joelho e não vai no ortopedista? Do mesmo jeito, tá sentindo que as emoções estão legais, vai no psicólogo, vai no psiquiatra. Então a gente tem que começar a buscar. A Associação Médica Brasileira de Psiquiatria, né, eles estão fazendo uma campanha muito bacana sobre isso. E eu estou indo na vibe deles também, para que a gente também possa fazer essas divulgações e bater esses papos ao vivo com as pessoas, para ir desmistificando e esclarecendo algumas coisas. Então, gente, ficou claro aí? Perguntas, dúvidas sobre depressão, mais alguma coisa sobre como que a depressão pode surgir, né? Podem perguntar. E existe um cara que eu adoro ele, né? Que eu gosto demais. Peraí, Vanessa. Um namoro de 7 anos que chegou ao nevado, a pessoa perdeu a namorada. Opa! Vanessa, é difícil, porque aí tá no luto e teve uma expectativa frustrada, né? Existia uma expectativa de um futuro. Então são duas coisas, olha só. Teve uma frustração e teve uma perda.
Então aí, de repente, Vanessa, é uma pessoa que precisa de um apoiozinho aí, sabe? Na fase, busquei ajuda com... isso é importante, Shirley. Olha só, na fase da depressão, a gente tem que buscar ajuda de qualquer maneira. Shirley, mesmo que você ache assim, eu vou atentar contra minha própria vida, porque a pessoa ela não tá querendo acabar com a vida, né, Shirley? Você sabe disso melhor do que eu. A gente está querendo acabar com um sofrimento que a gente acha que não tem solução. Porque quando a gente está em estado depressivo, a gente fica achando que não tem saída. Sabe aquele ratinho que fica lá rodando uma caixa e não vê a saída? É assim que a gente fica. Então, por isso que precisa de ter acompanhamento. E às vezes por muito tempo, sabe, Shirley? A gente às vezes precisa de bastante tempo para poder processar isso. Se você fosse diabético, você não tinha que tomar insulina? Não tinha que ir lá no médico fazer exame direto? É a mesma coisa, tá? A minha depressão já vem de anos, não consigo ter uma esperança. Pois é, isso é importante, Ana. A gente tem que olhar o seguinte, é igual eu vou falar aqui agora. Quanto tempo? Não sei. Valéria, não existe isso. Quanto tempo do luto é aceitável? Não tem, Valéria. A ciência adora, né? A galera médica gosta de colocar uma... Mas não tem. Na verdade, vai ser de acordo com o que você percebe de qualidade de vida que você tem ou não. Então, assim, se você já está chegando ao ponto de não conseguir viver sua vida, não está conseguindo dar andamento à sua vida, você tem que procurar ajuda. Uma última paciente minha que eu tive, que vivenciou um processo de luto, ela levou quase um ano para buscar ajuda. Até que duas amigas dela falaram, agora você vai, minha filha, né? Ela perdeu a mãe e agora você vai buscar ajuda. Ela estava um ano já, ela não tinha buscado ajuda ainda, ela sempre foi uma pessoa muito forte, né? E tal. E aí, ela nunca buscou ajuda, até que ela percebeu que o negócio estava ficando feio depois de um ano. E aí, ela com terapia, em um ano, ela elaborou o luto. Levou mais um ano de terapia para elaborar, né? Então, não tem tempo, sabe, Valéria? Cada estrutura psíquica vai reagir ao impacto da vida de maneira diferente. Imagina, Shirley, você também é um anjo. Obrigada pela sua contribuição aqui. Pois é, Jennifer, a maioria das pessoas acha que depressão é frescura ou falta de Deus. Quando você tenta falar sobre isso, as pessoas não conseguem entender. É claro, sabe por quê, Jennifer? Porque elas têm medo. Nós temos muito medo da doença psicológica. Porque a gente sabe que pode acontecer com a gente. Até porque é um dado estatístico muito forte em relação a isso. E uma coisa que eu quero muito, sim, a igreja, Ana, também pode ajudar desde que você acredite nisso. Não como uma forma obrigatória, porque eu falei lá no início do vídeo que nós temos que buscar tratamento em todas as esferas humanas. Na esfera espiritual, uma delas. Você tem que buscar a sua conexão com a sua espiritualidade se você achar que deve, porque é útil, é comprovado cientificamente. Mas muitas vezes nós temos que tomar medicação, e às vezes medicação por um bom tempo, principalmente se você não está vivendo só um episódio depressivo ou está vivendo um estado mais crônico de depressão. E também nós temos que mudar, às vezes, nossa alimentação, rotina de atividade física, sabe? Criar uma nova vida para sair desse estado, para produzir mais prazer e bem-estar, né? Outra coisa, 9 meses pedi meu marido e não consigo aceitar. Isso. Pois é, Mai, a minha dica para você é que você procure ajuda para que isso não se torne uma depressão crônica. Isso é muito importante. Pode ir num psiquiatra. Se você não tem acesso a um trabalho psicológico, busque dentro do SUS. Existem hoje bons profissionais. Mas se tiver, invista nisso. Porque a sua saúde mental ela não tem preço. Porque para você, às vezes, sair disso, você vai precisar realmente de ter um incentivo, de ter um apoio para que você consiga digerir esse processo, porque é uma dor muito grande. Vamos lá, Valéria. Tem alguma característica que indicam se a depressão, só tristeza e melancolia? Tem. Percebi que após o ocorrido eu fiquei mais esquecida. Sim, alguém fala algo, tem que escrever para não esquecer. Valéria, uma das coisas da depressão também, dos sintomas, é a memória, vamos dizer, fraca. É porque mexeu com a química do cérebro, sabe? Então, assim, tristeza é uma coisa que você fica 3, 4 dias, às vezes uma semana e passa, não tem? Quando passa disso, por exemplo, eu vou ler aqui para vocês, bom que a gente vai acabar com dúvida de todo mundo, olha que maravilha, hein? Bom que isso aqui,
Não sou eu que estou falando. Isso aqui são os caras que inventaram toda essa parte de diagnóstico psiquiátrico para que a gente possa ter consciência. Se eu conseguisse abrir o bagulho... Ah, aqui. Eu sou uma pessoa que tecnologia... Ó, é uma coisa chamada DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Só para você ter uma noção, Valéria. A gente vai falar aqui, ó, o transtorno depressivo maior representa a condição clássica do grupo de transtornos depressivos, é caracterizado por episódios distintos de pelo menos 2 semanas de duração. Embora a maioria dos episódios dure até um tempo até maior, tá? Então, é diferente. Você pode considerar que existe algum estado depressivo se instalando quando você passou de 15 dias no mesmo estado. E essa questão, quando a gente chama, né, que fica crônico, que é uma forma mais crônica de depressão, que a gente chama de transtorno depressivo persistente, que é o chamado distímico, pode ser diagnosticada quando a perturbação do humor continua pelo menos por mais de 2 anos. Então, a gente percebe que está no DSM-5, tá? Não sou eu que estou dizendo. Que começou a ficar 2 semanas assim, Valéria, o negócio está esquisito já. E afeta, sim, a memória. Primeiro, a perda, o luto, você tem um estado de estresse. Você vai ficar estressado. Você vai ter impacto emocional. E aí, realmente, você vai entrar vai mexer com a sua estrutura química e a memória vai ficar um pouquinho fragilizada. Então, gente, a questão da depressão tem isso, né, que eu falei com vocês, a questão biológica, a questão do ambiente, fatores psicológicos. E tem um cara, que eu estava falando antes, que se chama Aaron Beck, que eu gosto pra caramba. É um cara da terapia cognitivo-comportamental. E que ele diz o seguinte, que a forma como nós vemos o mundo e nos vemos é que pode estar trazendo a depressão para a nossa vida. Então, as minhas crenças sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre mim mesmo, podem estar trazendo estados depressivos para a minha vida. Então, uma forma de ver a si mesmo, uma forma de ver o mundo, pode estar trazendo pensamentos depressivos e mantendo eles, né? É diferente aqui do caso da May e da Valéria, que passaram por perdas, tiveram um evento traumático, triste, que é uma perda, e que causa um desequilíbrio emocional normal. Tá tudo certo, gente. Sentir isso é sinal que você é humana, né? Que ninguém vai fazer, no dia que fizer uma festa, morreu fulano, ai que bom, gente. A gente vai fazer, né? Isso não é assim. Nós sofremos com a perda. Pois é, Shirley. Então, aí, e quando a gente fala, olha, isso é a coisa mais linda do ser humano, gente. Quando a gente fala que é o meu jeito de olhar a vida, o meu jeito de interpretar a realidade, o meu jeito de me ver e de ver os outros que me traz o estado depressivo, sabe qual é a beleza disso, Shirley? Que está na nossa mão. Na nossa mão mudar isso. Por isso que dentro do consultório, eu faço questão que as pessoas não quero ninguém. Eu falo, gente, 2, 3 anos em terapia é complicado. Mas acontece, tem uma pessoa ou outra que às vezes fica mais tempo comigo. Mas a gente trabalha justamente para a pessoa começar a olhar isso aqui. Como é que ela se vê? Quais as crenças que ela tem sobre ela? Quais as crenças que ela tem sobre o mundo? Porque chega a gente para mim e fala, o mundo é mau, os homens são todos... Vai com uma generalização. Gente, você quer tratar a depressão? Começa a olhar o que você fala. Quando chega lá uma paciente lá, eu já vejo, vem com diagnóstico de depressão, eu olho, observo, leva um tempo para confirmar que ela pode estar vivendo só um episódio, talvez ela tenha uma depressão crônica, enfim. E aí, quando eu percebo, eu olho muito o que ela fala. Ah, porque todo mundo... Observa se vocês não fala todo mundo, ninguém. Uma generalização. Então, todo mundo é mal. O mundo está acabado. Né? E a gente faz o quê? Fica vendo notícia? Facebook é uma maravilha. Eu entro para o Facebook para dar risada com vídeo de gatinho. Eu entro para ver vídeo de gatinho para dar risada, que eu adoro. E eu entro para me conversar com vocês e ver o que acontece na Bem Relacionar. Porque a gente vai vendo tanta coisa surgindo e a gente começa a achar que o mundo realmente é mau. Porque nós temos uma tendência de olhar as coisas, né, de ir para uma questão negativa.
Então, se você está em estado depressivo, tira isso da sua vida. Então, vamos para as dicas agora, né, gente? Estamos 40 minutos aqui falando. Vamos para as dicas que eu acho muito importante. Você está sentindo que você está meio melancólico, trilho, tem 2 semanas, epa. Olha, para de ver notícias, Facebook, para ver tragédia, gente não sei o quê. Porque isso tem a vida inteira, sempre teve. O que acontece é que a internet agora mostra isso mais rápido e ao vivo para você. Então, seleciona aquilo que você vê. Porque Aaron Beck fala que você tem que olhar o ambiente, então não dá pra você ficar, eu vou ver um filme de drama. Não, gente, ninguém vai ver filme de drama. Tá deprimido, não vai ver filme de drama, não. Ver, não sei o que lá das estrelas. Não vai assistir esse treco, não, gente. Vai assistir comédia, vai assistir Paulo Gustavo 30 vezes pra dar risada, não tem? Sobre a depressão e suicídio. Muitas vezes a pessoa não tem vontade de morrer, mas ela não sente vontade. Na verdade, Jennifer, é porque ela perdeu esperança na vida. A pessoa, ela não quer morrer, ela quer deixar de viver neste mundo aqui. É diferente. Se você colocar ela no outro mundo, maravilha. Entendeu? Opa, outro no mundo diferente, as coisas estão acontecendo. Boa, né, Ana? Então, assim, a pessoa ela não quer morrer, ela quer sair dessa forma de vida. Mas aí, Jennifer, a gente tem que analisar 2 coisas. Primeiro, o ambiente que ela está. O seu ambiente que você vive hoje, a pessoa vive hoje, é um ambiente hostil, problematizado, etc e tal. A gente tem que ver, dá para mudar esse ambiente? Opa! Não dá? Vamos tentar, então, fazer uma outra coisa, se chama mudança de representação. A pessoa começa a mudar a forma que ela interpreta essa realidade, Ana. Então, assim, poxa, não dá para eu mudar do meu trabalho agora, não dá para eu mudar a minha vida assim, não dá para eu deixar um casamento, não dá, sabe? A gente às vezes está nos entraves. Então a gente precisa desenvolver alguns recursos internos para começar a observar essa realidade de uma maneira diferente. Vai dar certo? Pode ser que sim, né? Tem técnicas para isso, para algumas pessoas funciona, mas não sei se vai funcionar para todas as pessoas. Então, a gente realmente precisa perceber que a vontade de viver não é da vida em si, mas daquilo que você está experimentando hoje. Por exemplo, está acontecendo no consultório demais, as pessoas chegam lá. Porque esse mundo, sabe, não quero mais viver nesse mundo. Eu pergunto, se a gente pegasse uma nave agora, fôssemos para Marte, ou se você pudesse agora viver em outro país, em outra realidade, como que seria essa realidade? Aí a pessoa me conta como seria. E aí ela imagina tudo isso, eu falo, você consegue se imaginar vivendo lá? Você seria feliz? Sim. Então ela não quer morrer. Ela quer sair daquela história que ela está vivendo agora, aquela realidade ali. Ela não está conseguindo um jeito de sair, então ela deprime e ela começa a não sentir vontade mais de viver. Mas não de viver a vida, mas de viver aquela realidade. Ficou claro, Jennifer? Né? Pois me dá um feedback aqui. Então, para esses casos, a gente precisa também mexer com a forma como a gente encara a nossa realidade. A gente precisa construir, desconstruir, é um processo mesmo. Porque nem sempre a gente vai conseguir desorganizar o nosso ambiente, sair, largar as coisas, ir embora, não tem? Então, nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Que bom, Shirley, que foi esclarecedor. Pois é, aí, galera, a gente tem que saber se é só o ambiente, né? Tem que ver se você, dentro, é que está precisando descobrir uma maneira de olhar esse ambiente de uma outra forma. Porque você está olhando para determinada coisa somente de uma maneira. Mas existem várias interpretações do mesmo evento. E isso é que a gente precisa começar a aprender. Vamos lá, Vanessa. No meu caso de ser farmacêutico, ter ansiedade, ponto de bloquear mental. Sim, também. Todo transtorno mental, a ansiedade, na verdade, ela é porque você pensa muito, né? O ansioso, ele enche a cabeça dele de muitas coisas. Aí, que bom, Lindinaura. O ansioso, ele enche a cabeça dele com milhões de coisas. Então, sabe o que é, Vanessa? Não tem um HD do computador, um pendrive. Você vai lá, pega um pendrive, então um celular. Acabou a memória. Claro que acabou a memória. Tá cheio de cacareco. Então, aí trava a memória porque tá muito cheio, né?
Então tem que dar uma esvaziada, relaxar um pouco, limpar a mente, para o HD voltar a ter espaço para você ter a memória funcionando direitinho, né? Então imagino você quanta informação que você tem que estar, né, Vanessa, organizando aí no dia a dia, sendo farmacêutica, né? Então, gente, como é que a gente trata a depressão? Medicamento, mas olha, medicamento tem que ser, nem sempre o primeiro que você vai tomar vai ser, sabe, o que vai te dar um jeito. Então, às vezes você vai ter que trocar até ajustar, né? Tem que observar a sua qualidade de sono, como é que você está dormindo. Isso que a gente tem que fazer não é uma coisa só. Chega lá, depressão trata assim, não. Tem que olhar como é que você está dormindo, seu quarto tem claridade, barulho, olha tudo isso, tá, gente? Tem que olhar o que você come. Cara, tem um negócio que prejudica muito, muito nosso estado de humor, é a tal da comida. Sabe qual comida que prejudica o nosso estado de humor? Mas ela é só boa na hora que a gente come? Junk food. É batata frita, hambúrguer, cheeseburger, Coca-Cola, esses negócios, tudo é uma maravilha quando você está comendo. Ai, delícia! Mas no final, tudo chega pro seu cérebro, é só lixo. Por quê, gente? O nosso sistema digestivo, o nosso intestino, é o maior produtor de serotonina. O nosso cérebro também produz esse neurotransmissor da felicidade, mas o nosso intestino também, na verdade, ele é o maior produtor. Então, se você come muita porcaria, seu intestino está cheio de porcaria, ele não vai fazer coisas legais com seus neurotransmissores. Então, tratem de comer coisas legais, evitar junk food e muito açúcar, que isso já é comprovado cientificamente, que altera tudo isso, a química aí. Então, por isso que é bom tomar um Yakultzinho, um probiótico, kefir, sabe? Que ajuda o intestino a funcionar bem, seu humor vai ficar legal. Tá? Não tem comida nenhuma, Jennifer, nessas comidas. Só deixa a gente meio... mas, enfim, mas na hora de comer é muito bom. Porque tem uma coisa, nesses alimentos processados, tem uma coisa chamada glutamato monossódico, que é uma substância, inclusive uma neurotoxina, que é utilizada, né, para realçar o sabor dos alimentos. Não tem? E aí o que acontece? Você come aquilo, é uma delícia. Então, porque na hora que você come, bota na língua, ai, que delícia, aquele ciclamato monossódico faz isso. E aí você come aquilo com um prazerzão enorme. Mas depois é só lixo, que não serve para nada, acaba com você, além de engordar, enfim. O negócio é comer arroz, feijão, bife, sabe? Cebola, é isso. Suco de frutas, iogurte, granola, pão caseiro, coisas bacanas assim, tá? Então, você tem que... A medicação é uma forma de tratamento. Terapia, fundamental, até porque as pesquisas já confirmam que medicação sem terapia, a eficácia não chega nem a 18%, então a gente tem que ter esse critério, porque muitas vezes a depressão é causada pelo meu jeito de olhar a vida, olhar o mundo e me olhar, são as minhas crenças que fazem eu não conseguir ter bons pensamentos. A gente tem que tratar com a terapia também, tem que olhar o sono, olhar a comida. Gente, e exercício físico. É comprovado também pela ciência que uma caminhada de 30 a 40 minutos por dia é o suficiente para ajudar você a sair de um estado depressivo. Por quê? Você produz endorfina. O exercício físico, ele produz essa parada maravilhosa que é a endorfina, que faz com que a gente tenha uma sensação de bem-estar e prazer muito mais presente. E aí você acaba conseguindo, né? Por exemplo, eu tive vários pacientes aí que trataram a depressão com atividade física, além da terapia. A galera começou a correr, a gente que virou atleta, faz corrida não sei quantos quilômetros garoto, o outro pedala, virou atleta, para tratar a depressão. Então a gente percebe que a atividade física ela é importante. O caminho espiritual, que eu como já falei para vocês, mas isso é de cada um, depende da sua crença. Se você não acredita, não adianta. E também a gente tem que tomar cuidado, que tem pessoas que falam que tudo é o outro que é responsável pela depressão que você sente. Tirando de você a sua responsabilidade de fazer sua própria cura. Cuidado com isso. Quando eu coloco no outro, lá longe, a responsabilidade por me curar, eu me entro numa coisa chamada passividade psicológica. Eu fico esperando que o outro faça por mim. E às vezes você não vai encontrar isso. Você que tem que se predispor a fazer a mudança na sua vida para sair desse estado depressivo. Olha só, Janaína.
depende. Tem medicamentos, por exemplo, alguns ansiolíticos até emagrecem. Por exemplo, porque às vezes a sua coisa de comer demais está relacionada à sua ansiedade. Aí, se a sua ansiedade diminui, você come menos, né? E o prazolam, se você vai tomando à noite, na verdade, a prazo é uma coisa mais... você pegar num sono mais rápido, né? Pode ser que tenha a ver, porque pode ser a forma como você está reagindo, né? Talvez você é muito ansiosa, só que a sua ansiedade faz com que você coma menos. Eu, por exemplo, se eu ficar muito ansiosa, não entra nada. Eu não consigo comer, tá? Eu não consigo comer. Aí eu, eu perco 3 quilos numa semana, se eu ficar ansiosa. Eu tenho pessoas na minha família que ficam ansiosas como 5 pacotes de biscoito recheado. Então, elas engordam. Então, essas pessoas que quando ficam ansiosas comem muito, um ansiolítico faz o quê? Né? Diminui a pessoa até, por isso que a pessoa fala, fluoxetina emagrece. Porque ela é um ansiolítico leve, né? Mas se a pessoa tá ligada, a gordura dela tá ligada à ansiedade. Pois é, mas isso tem a ver com o seu estado de estresse mesmo, tá? E com o seu trauma, a sua história do luto mesmo, faz a gente não comer, tá? Você pode oscilar, ou você vai para comida demais, ou vai para comida nenhuma. E Janaína, depende da pessoa. Pode ser que você, com aquele medicamento, possa estar mais relaxada, comendo um pouco mais, não está percebendo. Então, existem medicamentos que você vai ter que ir testando, tá? Porque pode ser que alguns, não é que eles engordam, como eles te relaxam mais, você pode comer mais, entendeu? Você fica mais relaxada. Eu, por exemplo, se eu tomar um ansiolítico e eu ficar mais relaxadinha, quando eu estiver ansiosa, eu vou comer normal. Ficou claro, Janaína? Porque vai depender muito. Tem pessoas que engordam, tem gente que emagrece com medicação. E tem medicamentos que vão... Não é que eles vão aumentar seu peso. Eles podem... Tem medicamentos que, inclusive, aumentam a nossa vontade de comer doce. Né? Mas esses são medicamentos mais... E o pessoal começa a comer doce igual... Chega no consultório, nossa, não posso ver uma bala. Mas são medicamentos mais para esquizofrenia, né? Que realmente aumentam a vontade, às vezes, da pessoa comer mais doce. Vamos lá. Por favor, repete o que você disse no meu vídeo de bloqueio. Ai, que dó! Olha só, por favor. Eu fico estática e tenho coreia vascular, eu repuxo um lado do corpo. Isso tem que observar o que foi feito o diagnóstico, Vanessa, já para você, né? Quando a gente fala sobre esse problema, essa questão de você repuxar, de ter... Você tem uma história que tem que olhar se não é um tique, né? Que é o chamado tique nervoso, que pode estar relacionado a isso. E observa se você está tendo isso muito nos estados de estresse. Quanto maior o estresse, mais você repuxa. Então, tem que criar alternativas para você administrar esses sintomas, que podem ser também com alguns medicamentos. Não é uma questão que eu conheça profundamente, sabe, Vanessa, essa questão mesmo, mas que existe essa questão dos tiques nervosos. Inclusive, eu posso até depois olhar aqui, mas eu fiz um estudo ano passado relacionado a isso, né? E que depois eu posso até falar com você, só você me lembrar, me chamar aí no MSN, que eu fuço aqui nos meus negócios e a gente pode conversar sobre isso, tá? Mas eu acho que é perceber que a gente precisa identificar que quando nós estamos ansiosos ou muito deprimidos, nosso HD está cheio, nosso celular está com a memória lotada, a gente precisa esvaziar para entrar coisas novas. Então, a memória ela vai funcionar muito nesse sistema. Então, sabe, Vanessa, tentar relaxar um pouco mais, tentar buscar mais uma conexão com você mesmo, tá? E o tratamento da depressão, ele vai passar por tudo isso, né? Medicação, terapia, alimentação, atividade física, buscar uma conexão espiritual, se você acredita nisso, entendendo o que buscar conexão espiritual não é eu esperar que lá o universo, né, faça por mim o que eu tenho que fazer por mim, né? Porque a fé, ela tem que ser uma fé ativa.
Eu não posso me colocar passivo na vida, esperar que o outro, seja ele, sei lá, um ser espiritual angelical, ou o meu médico, ou o governo, etc., que faça por mim. Eu tenho que tomar responsabilidade sobre a minha vida. E se o universo permitiu que você tivesse acesso a médicos, a terapia, a alimentos, sabe? Tudo isso é para você buscar isso. Senão não existiria nada. Então, o tratamento para depressão tem que englobar tudo isso. Não é com uma semana que a gente sai de um estado depressivo, tá? Eu quero deixar isso claro para vocês. Pessoal, não tô melhorando nada. Mas calma, quanto tempo? 2 semanas. Ô, imediatismo, hein, gente? Mas eu queria melhorar logo. Eu imagino, você levou anos construindo a depressão, você quer que uma semana resolva, né? Porque também o estado depressivo, você não acordou de manhã, olha, deprimi. Não, gente, já é uma coisa que você tem, que está acontecendo aí na sua vida aí por um bom tempo e que está eclodindo agora. E a gente precisa olhar como que a gente vê o mundo, qual é o jeito que eu percebo as pessoas e me percebo, para ver se isso não está causando meus estados depressivos. Uma dica que eu vou dar para vocês muito, 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 muito importante. Pode ser a coisa mais boboca que você já ouviu essa semana. Mas eu quero que vocês passem a agradecer. Chega na frente do espelho, cara, agradeço meu cabelo, agradeço... Odiando, tá? Não tem problema não. Agradeço meu trabalho. Nossa, meu trabalho. Não interessa o que você reflita sobre o seu trabalho, mas agradeça aquilo que você já conquistou. Todos os dias. Seja muito grato à existência. Comece a agradecer, mesmo que seja da boca para fora. Isso vai começar a mexer com a sua estrutura psíquica, até você desenvolver o estado de gratidão. Isso nos ajuda muito. Lá minha galera que entra no consultório, primeira coisa, vamos aprender a ser grato, galera, vamos lá, vamos começar. Porque todo mundo tem uma historinha triste para contar. Eu tenho uma historinha triste para contar, cada um aqui tem, porque nós somos humanos e vivemos num planeta que está caminhando, engateando, a gente tem muita coisa para viver e aprender ainda. Então, nós vamos viver com alguns sofrimentos. Os desafios, eles vão existir, a forma como eu reajo ao desafio é que é a diferença. Então, a gente tem que começar a pensar como é que eu estou reagindo aos desafios da vida e se posicionar, se empoderar mais e se responsabilizar muito também pela sua saúde mental e psicológica. Gente, mais alguma pergunta? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como um grilo? Olha, eu quero agradecer muito a participação de vocês. E eu quero muito, se você tiver com alguma dúvida ainda, você perdeu alguma coisa, assiste o vídeo depois. Pode mandar alguma perguntinha pelo MSN aqui, sabe? Pelo Face mesmo. Às vezes eu demoro a responder, porque às vezes eu estou fazendo milhões de coisas. Mas eu faço questão de responder, tá? Todas as pessoas que me perguntam, para que a gente possa diluir as dúvidas o melhor que a gente puder. E, gente, sentiu que precisa? Procura ajuda. Não espera. Não ameniza seu sofrimento também não. E não minimiza seu sofrimento e também não supervaloriza. Olha para ele com a sua verdade. É sofrimento e ponto. Precisa de ajuda e ponto. Não é o maior sofrimento do universo e também não é o menor sofrimento do universo. É o seu sofrimento. Respeita isso. Procura ajuda. E se cuide bem. Tá bom? Olha, eu espero que tenha sido útil para vocês. Esse bate-papo foi muito bacana para mim. Continuou com dúvida? Me aciona aqui para a gente poder resolver. Deixa eu ver aqui. Ai, que bom. Que bom. Fico feliz. Valéria, isso é muito importante, né? A nossa crença religiosa, filosófica. A nossa crença. Algumas crenças nossas são muito boas, ou às vezes não são tão boas. E são úteis. A gente tem que saber aquilo que é útil para mim, que não está me trazendo sofrimento. Que tem crença que nos traz muito sofrimento. Tá? Tem crença que traz sofrimento. Eu, assim, não tenho nada contra, só para finalizar aqui, mas é porque daqui a pouco o Facebook até paga aqui o negócio. Que tem uma galera aí que acredita que se você explodir 1000 pessoas com uma bomba,
quando eles morrem, eles vão lá para o outro lado, eles têm 40 mulheres virgens para eles. Isso é uma crença que faz com que muitas pessoas explodam as outras. Então, essa é uma crença perigosa. Então, a gente tem que ver que, se a nossa crença ela é uma crença boa, não só para mim, mas para o coletivo também. Né? Porque nós somos todos irmãos, somos todos humanos, apesar das nossas diferenças, né? Das nossas crenças diferentes. Então, eu espero muito que tenha sido útil para vocês. Compartilhem depois a live, ou marque alguém que precisa estar ouvindo um pouco sobre isso. Eu quero deixar em aberto para você que vai assistir depois, eu vou falar isso aqui agora. Qualquer dúvida, pode mencionar aqui, vai ser um prazer responder você, tá bom? Olha, agradeço muito. Obrigada, Odisseia. Uma boa noite para vocês e até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau.